Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa videoaula de número 28 de teatro, aqui das oficinas culturais da Fundac. Então, essa videoaula e a próxima ainda a gente vai finalizar essa introdução à história do teatro nesse primeiro momento da nossa oficina de teatro, ok? E dando sequência então, aqui pelo livro Introdução à História do Teatro Vivo, nós vamos agora falar sobre o herói burguês, né? A burguesia nesse período estava dando as cartas e então o teatro vai se debruçar sobre essas realidades também. A predileção por tudo o que é essencial manifestou-se até mesmo nos instantes mais ousados do novo drama, o drama burguês. Sobrecarregado de problemas desconhecidos para as velhas formas, esse teatro exprimia anseios romântico-emocionais e acabava insistindo nas convenções herdadas do classicismo. Sem compreender a verdadeira diferença entre tragédia e tristeza, o público preferia o desenlace mais satisfatório. Os fundadores do drama burguês, entre os quais Georges Lillo, Denis Diderot e Gotthold Ephraim Lessing, de 1729 a 1781, haviam escrito, na fase áurea do iluminismo, peças que apresentavam o indivíduo condicionado pela realidade do cotidiano. Paralelamente, no teatro da corte de Weimar, Friedrich Schiller e Johann Wolfgang Goethe desenvolviam o classicismo alemão, criando dramas burgueses e tragédias político-históricas movidos por intenções idealistas. Então a gente vai ver pipocar aí outros pontos de partida para a escrita das dramaturgias. A tragédia romântica do século XIX colocou em cena o super-homem, que mesmo derrotado vence qualquer adversidade. Assim, a culpa trágica ficou reduzida à voluntariedade do herói. Então, se antes o herói tinha que sucumbir à sua culpa, agora é a própria vontade do herói que move a ação. Aproveitando o gosto da época, Edmond Rostand mostrava dramas românticos cheios de humor e sentimentalismo. Considerando a popularidade uma ameaça de vulgarização, alguns críticos e autores passaram a propugnar por um teatro de elite. Apesar de ganhar em riqueza, o drama tornou-se aos poucos obscuro e intelectualizado, afastando-se cada vez mais das multidões, como era na época da comédia dell'arte, mesmo de Shakespeare, de Molière. A técnica do palco, a ação e as personagens perderam a simplicidade e foram se distanciando do teatro popular, enquanto os críticos discutiam se a culpa não deveria ser atribuída ao mundo moderno, que oferece à tragédia menos assunto do que as épocas passadas. Tocados pelo desenvolvimento científico, os intelectuais da segunda metade do século XIX falavam de um teatro capaz de desmistificar os heróis da época, mas caíram no radicalismo de sugerir a criação do homem-animal, condicionado pela hereditariedade e pelo meio. Em contato com os naturalistas franceses e influenciado pelas ideias de Schopenhauer e Nietzsche, o sueco August Strindberg, 1849-1912, escreveu alguns dos primeiros dramas naturalistas: O Pai, 1887, e Senhorita Júlia. Logo depois distanciava-se do naturalismo e adotava fórmulas do simbolismo e do expressionismo em obras como O Caminho de Damasco e O Sonho, de 1902. Influenciados por Émile Zola, para quem o artista deveria descrever subjetivamente a realidade, transformando-se em verdadeiro pesquisador com intenções pedagógicas e críticas, os teatrólogos inundaram o palco de problemas até então inéditos.
Incorporando o naturalismo ou reagindo às suas imposições, o teatro passou a ser tese, crítica social e mesmo poesia, ora carregando aspectos da realidade cotidiana, ora acentuando traços simbolistas e psicológicos, ou filtrando a objetividade através da ótica expressionista. Então, o naturalismo, bem grosso modo, vai se ater às questões de ordem naturais do ser humano. Né? Então, há questões, né, como é dito aqui no texto, de hereditariedade, o que o meio faz com que o homem, enquanto animal, como ele reaja. Né? E aí o realismo, um pouco mais na frente, vai se ater a trabalhar também com essas questões, mas já com uma chave mais adequando às realidades impostas, né, do cotidiano. As ideias naturalistas estenderam-se por toda a Europa e culminaram na obra de Henrik Ibsen, um norueguês que superou seus pressupostos e imprimiu a seu teatro traços realistas. Antes dele, Nikolai Gogol lançara nos palcos da Rússia czarista as sementes do realismo, que acabaria sendo acatado por autores como o irlandês George Bernard Shaw, o russo Anton Chekhov e o belga Maurice Maeterlinck. Ainda na Rússia, a obra de Máximo Gorki já definia os contornos do realismo crítico. Então ele vai trabalhar com peças de contornos críticos da sociedade. Assumindo várias tendências, a dramaturgia realista iria se desenvolver principalmente na Inglaterra, onde se destacaram dramaturgos como John Osborne e Arnold Wesker, entre outros, e nas peças de inúmeros autores norte-americanos, entre os quais Lillian Hellman, Clifford Odets e Tennessee Williams. A vida cotidiana americana ganhou maior dimensionamento na obra de Thornton Wilder e de Arthur Miller. Os pioneiros do teatro moderno transitavam de um extremo a outro, do ultrarrealismo dos primeiros naturalistas ao realismo fantástico sugerido pela revolução que se operava nas artes plásticas da época. Porque as artes, elas dialogam e se auto-influenciam. Por isso é importante a gente conhecer também, ter um panorama geral da história da arte em relação às artes plásticas, à música. Uma coisa entrelaça na outra, ainda mais quando a gente está falando de teatro, que é por si só, em essência, uma linguagem que dialoga com as outras linguagens. Os pioneiros do teatro moderno transitavam... já li essa parte. Refletindo mais uma vez as preocupações sociais do momento, o teatro não pôde escapar às pinceladas do abstracionismo, dadaísmo e surrealismo. Importante ruptura com a dramaturgia tradicional foi devida a esses movimentos, que rejeitaram qualquer compromisso com o teatro realista convencional. Com a encenação de O Bourrée, o francês Alfred Jarry, 1873-1907, foi o primeiro dramaturgo a fomentar uma violenta sátira contra a arte teatral da época, contra o realismo. As inovações da vanguarda acabaram sendo incorporadas por autores tão diversos quanto o espanhol Federico García Lorca e o suíço Friedrich Dürrenmatt. O primeiro deixou que seu lirismo se mesclasse ao surrealismo em voga na década de 20, mas nunca permitiu que o seu drama se afastasse do povo espanhol. Poeta e diretor, criou uma arte ao alcance de todos, mostrando-a através do grupo universitário itinerante La Barraca, de 1932. Dürrenmatt, por seu lado, assimilou os pressupostos do expressionismo e do teatro brechtiano. Brecht, inclusive, é uma outra pesquisa que é importante que vocês façam. E depois, lá para frente, a gente ainda vai falar mais. Na tentativa de descobrir a duplicidade nas relações homem-mundo. No limiar do século XX,
O drama da classe média parecia rejeitar e ao mesmo tempo ambicionar o teatro total, preconizado por Richard Wagner, em que palavras, gestos, sons, luzes, volumes, cores, movimentos, ritmos e todas as formas de expressão artística deviam ser conjugadas para dar ao espectador uma visão absoluta. Jamais o palco necessitara tanto de um coordenador como naquele momento. Bom, a gente já está bem perto agora do momento histórico em que a gente vive, né? Já estamos nos aproximando. Então é importante a gente perceber que nesse período do herói burguês, né, o teatro começa a se voltar para as questões do indivíduo, mas aí também tem as questões do indivíduo em relação à sociedade, como sempre foi. E isso geram essas tramas todas e várias formas de expressão, né? O teatro se desenvolve muito em diversas possibilidades de linguagem. Então hoje eu vou deixar aqui como atividade para vocês, então pesquisarem o surrealismo, o dadaísmo e o expressionismo para que vocês tenham uma noção melhor do que está sendo dito aqui também. E, se possível, também procurem os textos de Senhorita Júlia e o Burrei, tá bom? E não esqueçam de anotar tudo no diário de bordo que vocês descobrirem por aqui ou pelas pesquisas. E a gente se fala na próxima, ou se vê na próxima videoaula, tá bom? Até mais!